A paz a todos. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amados, bem-vindos ao Ministério das Cartas para Deus. Hoje o título da carta é Mulheres e Homens de Fé. E a palavra do Senhor, que me sustenta para falar sobre isso, está no livro de Hebreus, no seu capítulo 11, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor que vai dizer assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Só até aqui, amados. Aqui é a própria palavra de Deus, dá a interpretação do que é a fé. A fé, na verdade, é acreditarmos naquilo que para nós é impossível, mas que para Deus é possível. E o que temos de referência, de testemunho, e o que temos de referência e testemunho na palavra de Deus, quantas mulheres e quantos homens de fé tiveram as suas vidas transformadas pela fé, por acreditar naquilo que para elas era impossível, mas que para Deus se tornou possível. É um fato que está na palavra do Senhor. Temos, por exemplo, aqui o exemplo de Ana. Ana era estéril, orava todos os anos no templo pedindo um filho a Deus. E até que em um dos anos ela estava orando e o profeta veio falar com ela, porque ela meio que falava de uma forma estranha, como se estivesse embriagada na visão do profeta, e ela não. Eu não estou embriagada. Eu estou clamando a Deus porque eu quero ter um filho. E naquela época, as mulheres que não tinham filhos eram oprimidas. Ana era oprimida pela própria irmã, Penina. E o profeta declarou sobre a vida dela que no próximo ano que ela estivesse lá, já estaria com um filho. E assim aconteceu. E assim Ana deu à luz a Samuel. E ela prometeu para Deus que se ela tivesse um filho, ela entregaria no templo para ser cuidado por um homem de Deus e para seguir os caminhos de Deus, e assim o foi. E olha que tremendo, algo que talvez para a maioria de nós seja simples, ter um filho. Para Ana não era. Para a maioria das mulheres talvez seja simples ter um filho, mas para Ana não era. E aquilo que era praticamente impossível para Ana foi possível para Deus. E diante daquilo que era impossível para Ana, foi possível para Deus. Deus foi além. Deus foi além e colocou na vida de Ana um filho que seria um grande profeta, um homem reconhecido até os dias de hoje, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pela sabedoria que Deus colocava no espírito de Samuel, desde a sua infância, porque Deus falou com Samuel quando ele ainda era criança. E Samuel foi um grande profeta, que ungiu o rei Saul, que depois ungiu a Davi, o rei Davi, direcionado por Deus. Uma mulher de fé. Uma mulher que não desistiu do desejo que ela tinha no seu espírito.
clamou a Deus e Deus respondeu. E quando Deus responde um pedido meu e seu, como fez com Ana, Ele faz algo melhor, supera o que é as nossas expectativas. Ah, mas aí é um caso específico, né, de Ana, não. E Maria? E a Santa Maria, Ave Maria? Bem-aventurada és tu entre as mulheres. O anjo declarou isso para Maria quando foi levar o recado a ela que ela teria um filho e que ela teria o Filho de Deus, que teria Jesus. Maria era uma mulher de fé. Maria era uma mulher virgem, uma mulher temente ao Senhor, e foi abençoada por Deus. E a palavra, o próprio Deus vai dizer que bem-aventurada é Maria entre todas as mulheres, e bendito seria e foi o fruto que Deus colocou no ventre dela, que é Jesus, o Filho de Deus. Tem vários outros exemplos na palavra do Senhor. Joquebede, que teve Moisés, e pela fé o colocou ali no rio, quando era bebê, para não ser morto. E Deus operou naquele momento, cuidou daquela situação. E nós sabemos bem a história de Moisés. Mulheres de fé. As grandes mulheres de fé, citadas na palavra do Senhor. O que Deus entregou na vida delas, não foi só para elas, mas abençoou a todos que estavam ao redor delas. Você, mulher de fé que está ouvindo isso, você que quer ter fé, clame ao Senhor, acredite nele, pois a fé é acreditar naquilo que para nós é impossível, mas que para Deus é possível. Tenha fé de buscar a Deus assim. Agora, falando um pouco sobre os homens de fé, a palavra do Senhor vai nos dar vários exemplos, como José do Egito. José, na verdade, não era do Egito, né? É um hebreu que foi colocado lá, vendido como escravo pelos irmãos. Teve um sonho que incomodou os irmãos, e os irmãos o venderam como escravo. E ele começou a servir a guarda real, e depois foi preso por ser acusado pela mulher do chefe da guarda de assédio. Assédio, hein, naquela época. E foi preso. E lá na prisão, José não deixou a Deus, não deixou de buscar a Deus. Permaneceu em fé. Ele permaneceu na fé. Até o dia certo, como está em Eclesiastes, que há um tempo para todas as coisas. José esperou com paciência. Esperei com paciência no Senhor. E o Senhor cuidou dele. Abriu uma porta no momento certo para a vida dele. Porque Faraó tinha um sonho que ninguém conseguia interpretar. Mas José interpretou. E o Faraó precisava de alguém para dar a direção, para colocar em prática aquilo que o sonho revelava e cuidar não só do povo do Egito, mas José, com sabedoria dada por Deus, cuidou de toda uma nação, aliás, de outras nações, inclusive, cuidou do próprio povo dele e de outras nações, pela direção de Deus. Um homem de fé, que passou dificuldades, tribulações, lutas. Nós passamos por desafios, por perseguições, por obstáculos, mas permanecendo em fé, permanecendo na fé, podemos superar como José superou. Deus nunca falou que nós não teríamos problemas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele falou que no mundo havereis aflições, mas para que a gente tenha bom ânimo. Porque Jesus venceu o mundo.
Porque os grandes homens da fé venceram as dificuldades. José do Egito é um exemplo. Outro exemplo, Daniel. Daniel, que era um homem de muita oração, como até louvores falam isso, né? Havia recebido uma visão de Deus e não tinha entendido. E não entendendo aquela visão, ele orou ali por 21 dias. Orou e jejuou, né? Orou e jejuou por 21 dias. Até que o anjo do Senhor veio ter com ele para revelar detalhe por detalhe daquilo que ele tinha sonhado. Foi revelado a ele. Foi revelado por Deus todas as dúvidas que ele tinha sobre aquela primeira revelação, de coisas que ainda não tinham acontecido, de coisas que ainda vão acontecer, coisas da vinda de Jesus, grandes revelações. E ele se angustiou, se preocupou, se entristeceu. Passou ali esse período dos 21 dias com angústia, até que o anjo do Senhor veio e explicou tudo a ele, e o colocou de pé, e ele não conseguia nem falar, não tinha força para nada. O anjo do Senhor primeiro tocou nos lábios dele para que ele falasse, depois colocou ele de pé e o fortaleceu pela fé. Pela fé de Daniel. Pela fé de Daniel ele foi salvo na cova dos leões, que nós já sabemos. Pela fé de Daniel, Deus revelou com detalhes todas as revelações que ele não tinha entendido ainda. E aqui eu faço um paralelo, como que nós aprendemos sobre coisas espirituais através de pessoas que talvez nem saibam disso, ou saibam, mas nós não temos a sabedoria de colocar em prática. Eu estava ouvindo a live de uma neurocientista muito conhecida, Anete Guimarães, eu cito o nome aqui para dar honra a quem tem honra, e ela tem muito mérito no que ela falou. E ela falava ali de como a nossa mente trabalha. A nossa mente trabalha por prioridade. Ela corre por atalhos. Ela vai pelo caminho mais fácil. Então ela traça paralelos. Ela coloca na frente aquilo que a gente dá mais importância. E ela fala exatamente disso. Imagina que você quer comprar um carro vermelho, um carro azul, um sapato azul. A mulher quer comprar um vestido vermelho, um vestido azul. E vai e compra. Ou então vai e coloca na mente: eu quero comprar um carro. Eu quero comprar um carro vermelho. Eu quero comprar um carro vermelho. 21 vezes. Já falo mais sobre isso. Ela declara 21 vezes. Aquilo vai como uma prioridade na mente dela. Porque aquilo que nós damos mais importância é aquilo que fica na frente da nossa mente. É o que ela fala como neurocientista. E isso é cientificamente provado. Porque Deus capacita pessoas para cuidar de pessoas. A ciência não está contra a religião. Ao contrário, a ciência explica muitas das coisas que acontecem na religião. Nem tudo, né? Porque a fé é acreditar naquilo que pra gente é impossível. Mas a ciência explica muitas coisas. E esta aqui o cérebro coloca coisas como prioridade para facilitar a própria operação do cérebro, é verdade. Neurocientificamente isso é comprovado. Então se você coloca: eu quero comprar um carro vermelho, quero comprar um carro vermelho, está colocando algo positivo na sua mente. Eu já falo sobre isso. Mas daqui a pouco você compra o carro vermelho, compra o tênis vermelho, o tênis azul, o vestido vermelho, o vestido azul. E daqui a pouco o que você vê? Um monte de gente com carro vermelho. Daqui a pouco você só tá vendo o carro vermelho. Daqui a pouco você só tá vendo tênis vermelho e vestido vermelho. Daqui a pouco você fala: meu Deus, até ontem não tinha ninguém
com vestido vermelho, agora só tem gente com vestido vermelho. Mas é porque o seu cérebro colocou como prioridade. O carro vermelho, o carro azul, o tênis vermelho, o tênis azul, o vestido vermelho, o vestido azul. Pode passar na sua frente 1000 pessoas com o carro prata. 1000 carros cinzas. 2000 carros brancos. E você viu 10 carros vermelhos ou carros azuis, ou vestido vermelho ou vestido azul, tênis vermelho, tênis azul. Você viu 10. Mas como a sua mente colocou isso na frente, você e eu vamos pensar, agora só tem carro vermelho. Quando na verdade é porque o seu cérebro priorizou aquilo que você colocou na frente. Agora, por outro lado, se você começar 21 vezes, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai acontecer uma desgraça. Vai acontecer uma desgraça. 21 vezes. O que acontece? Tá claro, né? Uma desgraça. E ela comenta que é porque várias outras coisas acontecem à nossa volta, mas a nossa mente priorizou a desgraça. E a gente está focado na desgraça. Quando acontece alguma coisa, pronto, só tem desgraça. Por isso que nós temos que focar no que é bom, no que edifica, na palavra de Deus que edifica, para que isso fique na nossa mente. Mas o segredo aqui não é que a gente focou na desgraça. É também, né? Mas o que a palavra do Senhor nos relata é que a palavra tem poder. Tudo que você declara, em nome de Jesus, que for para a honra e glória de Deus, Deus faz. Mas o contrário também. Tudo que você declara, toda sentença maldita que você declara sobre a vida, sobre a sua vida, não vai acontecer. Eu não vou conseguir. Eu não vou arrumar um emprego. Vai acontecer uma desgraça. É isso que acontece. Porque você decretou, porque eu decretei, com as suas palavras, sobre a minha e a sua vida. É o que está na palavra do Senhor. E o mais curioso aqui, que refletindo sobre essa palavra, e eu falo porque isso não está na Bíblia, mas é como Deus coloca no meu coração, no meu espírito, né? Para tratar comigo. E talvez sirva para tratar com você. Essa forma de pensar, não é que a palavra do Senhor foi modificada, mas é que a palavra do Senhor tratou comigo desta forma. Veio isso à minha mente. 21 vezes de Daniel. Ele orou 21 dias e jejuou 21 dias. 21 vezes aqui que a neurocientista comenta. Se você repetir aquilo 21 vezes, aquilo fica como prioridade na sua mente. Daniel tinha como prioridade interpretar aquelas revelações. E o que significa esses 21 dias? Ou 21 vezes? Se nós dividirmos aí 21 por 7, dá 3. Ah, mas por que 7, Ricardo? 7 é o número da perfeição e nós sabemos bem disso. 7 é o número da perfeição. Deus fez os céus, a terra, criou os animais, as pessoas, em 6 dias e descansou no 7º dia. Então 7 é o número da perfeição. Ah, mas e o 3? O que tem a ver o 3? 7 dias. Para você, não é para Deus, né? A oração de 21 dias é a oração de 21 dias. O jejum de 21 dias é o jejum de 21 dias. Mas se você mentalizar na sua mente e buscar em oração algo que você está precisando, fazer um propósito de 21 dias, um jejum de 21 dias, uma meditação de 21 dias na palavra do Senhor. Nos primeiros 7 dias, você vai se encher do Espírito Santo. Nos próximos 7 dias, clamando para aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, ou aquilo que as pessoas à sua volta necessitam. Mais 7 dias,
pedindo em nome de Jesus. É nós, isso é para tratar conosco, não é para tratar com Deus. É você se tratando pensando dessa forma, porque Deus não muda a sua palavra. O que estivermos pedindo em nome de Jesus, mais 7 dias. E mais 7 dias, orando ainda com fé, dando aí o total de 21 dias, para que Deus entregue para a honra e glória dele, não porque nós merecemos. 7 dias se enchendo do Espírito Santo, mas pedindo em nome de Jesus. 7 dias clamando em nome de Jesus, para que Deus entregue aquilo que você está orando, jejuando, meditando. 7 dias para a honra e glória de Deus. Isso para mim é o que representa os 21 dias, para mim. Tá? Não estou dizendo que é o que aconteceu com Daniel, mas eu me enchendo de Deus assim. 7 dias me enchendo do Espírito Santo. 7 dias clamando em nome de Jesus. 7 dias para que seja entregue para a honra e glória de Deus. 21 dias, mas tem um caminho. Existe um caminho. O que nós devemos fazer, né? O que os homens e as mulheres de Deus, ou de fé, né? O que uma mulher e um homem de fé tem que fazer para que uma bênção seja entregue, assim como foi para Daniel, como foi para José do Egito, como foi para Ana, como foi para Maria, para Santa Maria, para a Virgem Maria. Tem um caminho. Nós precisamos nos esvaziar dos maus pensamentos. Parar de declarar coisa ruim sobre a nossa própria vida. Sentença de morte, sentença de derrota, de destruição, desânimo, mau humor. Quebre esse ciclo hoje. Se você quer ser uma mulher e um homem de fé, esvazie-se de si mesmo. Esvazie-se dos maus pensamentos. Tem um louvor que vai dizer, então me encha-me de ti, Senhor. Mas para Deus encher o seu espírito e o meu espírito, nós é que temos que permitir, buscando. Deus não vai fazer se nós não permitimos. Quer ser um homem e uma mulher de fé? Esvazie-se de si mesmo, enche-se da palavra de Deus e aí nós nos encheremos do Espírito Santo. E aí, estando cheio do Espírito Santo, em oração, a oração vai nos encher do Espírito Santo, os louvores vai nos encher do Espírito Santo e nos esvaziar de nós mesmos. E aí, estando em oração, ouvindo louvores, jejuando também, o jejum é algo importante. E sabe qual é o jejum que Deus aceita? Aquele que você promete algo e cumpre o que promete. Se você prometer para Deus que vai tirar por uma semana, por 21 dias aqui, a sobremesa, tire a sobremesa. Se vai tirar alguma refeição, tire uma refeição. O jejum que Deus aceita não é mais aquela regra antes da vinda de Jesus, porque nem aquele Deus aceitava mais, o holocausto, o jejum, o sacrifício de tolo. O jejum não é um sacrifício para Deus. O jejum é um sacrifício para nós mesmos, para nos esvaziarmos dos nossos maus pensamentos, para sacrificar a nós mesmos para ter mais de Deus. Não é para Deus. Se você está fazendo um jejum, um sacrifício, se sacrificando por Deus, é sacrifício de tolo. O jejum não é para Deus. O jejum é para que a gente se esvazie de nós mesmos para receber mais de Deus. Tenha isso em mente. E aí você será, de fato, uma mulher e um homem de fé. Se encher de Deus, e seguindo seus caminhos,
É assim que nós nos tornamos homens de fé. E sabe o que é mais incrível diante de tudo isso? Se pegarmos aqui, cada homem e mulher de fé, que Deus entregou algo grande nas mãos deles. Não foi só para eles. Todo homem de fé e toda mulher de fé da história da palavra do Senhor, que foi abençoado por Deus com aquilo que eles estavam pedindo. Todos que estavam à volta deles colheram aquilo que eles pediram a Deus. Porque o que Deus faz, né? Como Jesus ensina, tudo que pedires em nome de Jesus, para que seja feito, não porque nós merecemos, mas para a honra e glória de Deus. Mas se é para a honra e glória de Deus, Deus não faz para uma pessoa só. Para que Deus seja honrado e glorificado, Ele faz para todos que estão à sua volta. José do Egito foi beneficiado porque virou governador. Mas toda aquela nação, todas aquelas nações que estavam ao redor dele, não morreram de fome, tiveram alimento ali na dificuldade dos 7 anos de escassez, porque Deus abençoou José do Egito, que abençoou toda aquela nação, todas aquelas nações. O pedido de Ana para ter um filho, e veio Samuel, e o profeta Samuel abençoou toda aquela nação do povo judeu, da tribo de Judá, do povo de Israel. Daniel, tendo as revelações de Deus, ele estava no meio de um povo pagão, estava servindo um rei pagão, mas até o povo pagão foi beneficiado com as revelações que Daniel tinha. Até o ímpio foi beneficiado pela direção que Deus deu para um homem de fé. Se pessoas à sua volta, se a sua família não se preocupa com Deus e só você está preocupado, não se preocupe. Porque quem convence é o Espírito Santo, não é você e não sou eu. Não sou eu que vou convencer aquele que não crê em Deus. Não sou eu que vou convencer aquele que busca outras coisas. Quando Deus fala, é amar a Deus sobre todas as coisas. E a pessoa põe qualquer outra coisa na frente de Deus, que é uma injustiça. Não se preocupe. Porque quando Deus abençoar a sua vida com aquilo que você está orando para Deus abençoar, eles verão o que Deus fez para você, e não vai ser só para você. Vai ser para sua família, para sua vizinhança, para os seus colegas de trabalho. Mais pessoas vão colher daquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Porque Deus não abençoa. Se Deus abençoa para a honra e glória dele, Ele não vai abençoar você só para você. O que Ele colocar nas suas mãos não é só para você. Mas se é para a honra e glória de Deus, mais pessoas vão ser abençoadas. Homem de fé, mulher de fé que está aí me ouvindo, me assistindo. Compartilhe essa mensagem se você gostou. Tenha convicção, porque a fé é ter convicção de acreditar naquilo que para nós é impossível, mas que para Deus é possível. Tenha essa convicção e a sua fé vai aumentando dia a dia. Com oração, louvores, jejum e busca na palavra. Que não sejam as minhas palavras, mas a palavra de Deus. Eu sempre falo isso. Aqui eu contextualizo com algo que Deus colocou no meu espírito. Mas o que vai na frente não é o que eu estou dizendo, mas a palavra de Deus. Isso é o que vai na frente. Isso é o que dá direção. Quer ser uma mulher de fé? Quer ser um homem de fé? Eu quero. Ah, você não é? Eu estou buscando. Eu estou buscando. É isso que nós temos que fazer. Buscar dia a dia. Mulher de fé? Homem de fé? Você crê? Fique com esta palavra no seu espírito, porque a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. Fique com essa palavra no seu espírito. Que Deus abençoe seu dia, a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Até mais, mulher e homem de fé. Deus abençoe a todos.